Você sabe qual é a relação da raiva com a intolerância alimentar? E aqui pode ser qualquer tipo de intolerância, seja a intolerância à lactose, ao glúten, frutose ou qualquer alimento. A raiva é uma emoção básica e nós, todos seres humanos, sentimos e vamos sentir até o último dia da nossa vida. Porém, o que a gente faz com ela é que vai determinar se essa raiva você vai colocar para dentro ou colocar para fora. Mas independente do que você vai fazer, se você está com intolerância alimentar e você sente que existem, né? Parece que você está sempre explodindo, parece que as coisas estão sempre por um fio para você explodir, parece que qualquer coisa é suficiente para você ter um gatilho e você explodir, ser grosso, irritado, intolerante, estressado com os outros, saiba que o seu emocional precisa de ajuda. E eu vou te explicar como que o seu subconsciente, a sua mente, o seu corpo estão mandando vários sinais para você que essa raiva está te consumindo por dentro. Tem pessoas que desde quando era muito pequenininho vivenciaram situações nas suas vidas que elas não puderam expressar a raiva que estavam sentindo. E com isso elas foram engolindo toda essa raiva, desde lá da infância, situações desafiadoras, na adolescência, na fase adulta. E essas pessoas, elas não conseguem externalizar o que estão sentindo, então elas vão engolindo. E é como se você estivesse engolindo sempre veneninhos, né, internos, e você vai engolindo e você vai colocando pressão naquela raiva, e vai pressionando, pressionando, aí passa por uma situação e vai colocando mais pressão. Só que chega uma hora que é como se fosse uma panela de pressão. Se a panela de pressão pegou lá a pressão e tá, né, chiando, você tem que fazer o quê? Abaixar o fogo, né? E, ou às vezes desligar para que a panela não exploda, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Você tá ali no fluxo da sua vida e a panela tá girando, fazendo barulho, prestes a explodir e você não desliga a panela de pressão. E aí o que acontece? Acontece qualquer coisinha pequena e você, bum, explode. Qualquer coisinha, por menor que seja, às vezes uma pessoa te deu uma fechada no trânsito, é o suficiente para você ficar estressado, gritar, buzinar, xingar, falar palavrão, enfim. E por que isso acontece? Acontece porque você está colocando tanta pressão na raiva que você está sentindo, é tanta situação que você vem vivenciando, que com o passar do tempo, qualquer coisinha é o suficiente. E qual é a relação da raiva com a intolerância alimentar? A raiva é uma emoção que está dentro de você, que ela está sendo consumida e que você vai engolindo o tempo todo. E o intestino, ele é responsável por digerir as emoções. E quando você vem engolindo essa raiva, deixando tudo isso acumular dentro de você, o seu intestino fica debilitado. Por quê? Porque é tanta raiva que o seu intestino não está dando conta de digerir tudo aquilo. Porque o intestino é a nossa parte, né, para mostrar que o nosso emocional não está bem. E existem outras formas, por exemplo, do seu corpo comunicar que existe muita raiva dentro de você e que de forma consciente ou inconsciente você nem sabe que tem. Por exemplo, pessoas que roem unha são pessoas que têm muita raiva. Por quê? Porque ela quer mostrar a raiva que ela está tendo, mas ela tem que colocar a mão, porque pela, né, a medicina germânica, quando nós somos seres humanos, mas também somos seres animais. E os animais, quando se sentem atacados, com raiva, muitas vezes com medo, o que eles fazem? Eles mostram o dente para se proteger. E nós, por estarmos, né, teoricamente em sociedade, a gente tem que ser politicamente correto. E não é para todo mundo que você vai mostrar a sua raiva. Imagina que você vai mostrar a sua raiva para o seu chefe, né? Então o que você faz? Você engole. Quando você engole, você prende aqui essa região. E aí às vezes você quer mostrar a sua raiva, só que de forma inconsciente você não pode, então você coloca a mão na boca para tampar e aí você começa a roer unha. Outra situação também de quem tem muita raiva, que eu faço a decodificação do corpo dentro dos meus atendimentos, é a pessoa que tem problemas de ATM, ou seja, ela fica travando, trava, e na verdade o que é essa travação que trava tanto? É que você tá ali tentando controlar a raiva que você está sentindo, então você trava. Pessoas também que têm bruxismo ou então que têm desgastes nos dentes, porque ficam, né,
apertando, elas também, de forma consciente ou inconsciente, carregam muita raiva. E toda essa raiva, todo esse pacote de emoções acabam, né, afetando o corpo físico como um todo e também tem relação com a intolerância alimentar, porque, como eu já falei, o intestino ele é responsável por digerir as emoções. E tem também aquelas pessoas que, ao invés de engolirem a raiva, elas vomitam a sua raiva emocional nos outros. Olha só que interessante, quando você está passando mal, você comeu alguma coisa que não te caiu bem, você sente vontade de vomitar literalmente, o que que você faz? Quando possível, se possível, você sai correndo, vai num banheiro, vomita, resolve o que você tem, tira o que tem que sair e depois você volta. Se for possível, você não vai vomitar na frente das outras pessoas, porque você às vezes fica constrangido, é muito ruim, ninguém precisa ver aquilo, certo? E por que que você, se você é daquelas pessoas que vomitam a sua raiva emocional no outro, por que que você, ao invés de vomitar toda a raiva que você sente no seu parceiro, nos seus filhos, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, em pessoas, principalmente nas pessoas que a gente ama, quando você faz esse movimento de vomitar, você deveria o quê? Eu estou sentindo raiva e eu vou me acalmar em outro lugar e depois eu vou conversar com essa pessoa que eu estou sentindo raiva. Fazer o mesmo movimento de saída de quando você está literalmente com vontade de vomitar. Mas não, o que que acontece? Você vomita a sua raiva emocional no outro, aí o outro, ele pode vomitar a raiva emocional dele em você e fica aquele ciclo, né? Cada vez um vai ficando mais chateado, com mais raiva do outro, ou então você vomita a sua raiva emocional no outro e o outro engole, que foi o primeiro caso que eu falei. Então, o que que acontece? A raiva, ela é uma energia muito poderosa quando a gente sabe canalizar, quando a gente entende que isso não é negativo, porque a maioria das pessoas fala, sentir raiva é ruim. Não, a raiva pode vir com uma energia de impulso para a vida quando a gente sabe utilizar, que é incrível, que traz muitos benefícios. Só que antes de você conseguir canalizar essa raiva, é necessário você acolher a sua criança interior, limpar o seu lixo emocional, trabalhar o seu mundo interior, as suas questões internas, ressignificar o passado, fazer toda a ressignificação necessária, tirar a sua criança interior daquelas situações que ela vivenciou muita raiva, para que a sua criança interior esteja, sim, em situações onde ela se sinta segura, amada e tranquila, para que você pegue essa energia e vá para a vida. Colocar a energia no trabalho, para ganhar dinheiro, para prosperar, para encontrar um novo amor e não para ficar vomitando a raiva nos outros ou então para essa raiva ficar te consumindo. Então, aqui o que eu quero que você entenda é que toda essa emoção que é a raiva que está dentro de você, está afetando o seu intestino. Por quê? Porque o seu intestino, se você tem, por exemplo, o intestino solto, é tanta raiva que tem dentro de você que o seu subconsciente não está conseguindo digerir. E ele quer o quê? Liberar essa merda emocional o quanto antes. Quando você está com raiva, você nem pensa e você já, vomita a sua raiva, às vezes, no outro. Com o intestino é a mesma coisa. Quando ele fica muito sobrecarregado, ele fala, não tô dando conta, o que que ele vem? Ele vem e traz para uma diarreia, porque ele não tá dando conta de digerir aquela merda emocional que tem aí dentro de você, e aí você vem e tem, crise de diarreia, o intestino fica solto e por aí vai. Então, essa é a relação que existe entre a raiva e a intolerância alimentar. E o meu trabalho, que é um processo terapêutico, te ajuda a trabalhar essas questões emocionais e ir atrás da causa raiz emocional que faz com que o seu intestino hoje esteja debilitado, seja com intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável ou qualquer outra coisa que te impede de ter um intestino funcionando perfeitamente bem e comer todos os alimentos de forma leve, tranquila e saudável.